Queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Estudaremos hoje a lição de número 9 com o tema O Mistério da Unidade Revelada. Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 13. Nós vamos estudar esse texto que está na nossa lição. Estudaremos o capítulo 3 e vamos ver duas dispensações no capítulo 3. Quando nós voltamos ao capítulo 1 de Efésios, nós encontramos mais uma dispensação. Ao todo, na carta de Paulo aos Efésios, nós temos 3 dispensações. Então, nós temos em Efésios, capítulo 1, capítulo 3, ok? No capítulo 1, nós temos uma dispensação. No capítulo 3, nós temos duas dispensações, ok? Então, a primeira, a segunda e a terceira. Vejamos. No capítulo 3 de Efésios, temos duas dispensações bíblicas. No capítulo 1, temos uma dispensação bíblica. Efésios capítulo 1, versículo 10. Diz o seguinte. Efésios capítulo 1, versículo 10. Diz o quê? O primeiro texto. Dispensação. Veja aí no seu texto. Dos tempos. A dispensação da plenitude dos tempos. Então eu tenho aqui, a dispensação da plenitude dos tempos. Já no terceiro capítulo, nós estamos estudando Efésios, primeiro capítulo e o terceiro capítulo. No terceiro capítulo, nós temos mais duas dispensações. Nós temos aonde? Leia Efésios capítulo 3, versículos 2 e versículo 9. No versículo 2, nós temos dispensação da graça. Amém? Então, vá anotando aí, dispensação da graça. Quando nós vamos para o versículo 9, nós temos a dispensação do mistério. Olha aí o mistério. Dispensação da graça, dispensação do mistério e a plenitude dos tempos. Então, como eu coloco isso em ordem? É só ver, presta atenção. O mistério é a primeira, certo? A dispensações, a primeira do mistério, isso aqui em ordem. A segunda, a da graça. Dispensação da graça. E a terceira, a plenitude dos tempos. Ok? Dos tempos. Tudo isso aqui nós estudamos para mostrar que toda a vontade de Deus para com a humanidade estão dentro dessas 3 dispensações. Se você aprendeu aí 6, 7 dispensações, dentro do conhecimento de uma revelação, seja de uma pessoa que estudou nos Estados Unidos e veio para nós essa revelação, e hoje aprendemos exatamente as dispensações dentro da teologia simples, sistemática, quando fala da consciência, a dispensação do governo humano, e assim, dentro de todas essas dispensações, as bíblicas mencionadas são 3. Paulo recebeu do Senhor, e o que ele diz é o seguinte, ele recebeu do Senhor e ministrou na igreja 3 dispensações. E aqui nós temos o conhecimento completo, nessas 3 dispensações, do propósito de Deus para com os homens. Então, quando nós estudamos qualquer assunto da Bíblia, qualquer comentário, todos eles estão posicionados a estas dispensações. Então, como eu estudo essas dispensações? Como eu coloco elas dentro da Bíblia? Onde eu encontro? Como começa? Como termina? Então, veja,
A eternidade é um tempo sem fim, como se fosse um espiral. Então são eras e mais eras. Deus, ele é eterno, então não tem tempo definido, é indefinido. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, versículo 2. O que eu observo é o seguinte, que os tempos dentro daqui, quando nós aprendemos a ordem das dispensações, a ordem, a primeira, do mistério, dispensação do mistério, ela é entendida dentro da Bíblia, duas partes ou duas fases, fase A e fase B, ou parte 1 ou parte 2, ok? Todas essas fases estão dentro do mistério. Como eu compreendo isto? Eu compreendo aqui, dispensação do mistério. Antes da criação dos anjos, certo? De tudo, eu tenho a eternidade, ok? Então, Deus somente existia. Então, diante dessas eras aqui, ninguém sabe. Então, aqui nós temos a unidade absoluta. Somente Deus, 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 Deus. Nada mais. Então, a unidade absoluta. Não existia corpo, não existia anjo, não existia terra, nem existia céu. Deus eternamente. Então, era tudo espírito. Deus é espírito. A essência é espírito. Sua natureza é espírito. Tudo aqui era espírito. Deus é espírito. O que nós observamos é o seguinte. Dentro dessa concepção, dentro da dispensação do mistério, essa aqui é a parte A, certo? Que eu venho dentro do oculto, que eu não tenho acesso, certo? E vou até onde eu tenho acesso. Onde? Na minha Bíblia. Gênesis capítulo 1. Quando eu chego no Gênesis capítulo 1, eu tenho essa parte como a parte primeira, ou a parte A, certo? A primeira parte da revelação de Deus do mistério, que estava oculto em Deus. A segunda parte é a parte B, ou a parte 2, certo? Esta parte B, ela chega a compreender, continuando, Gênesis capítulo 1, e vai até o nascimento de Jesus. Quando chega aqui no nascimento de Jesus, ok? O mistério vai ser revelado. Então, aqui já inicia uma segunda dispensação e termina a primeira. A primeira dispensação do mistério terminou com a revelação do mistério que estava oculto em Deus. Tudo que estava revelado, tudo que estava oculto a respeito do Cristo no Antigo Testamento foi revelado na graça no Novo Testamento. Então aqui eu tenho a segunda dispensação, é a dispensação da graça de Deus. Quando Jesus ele se encarna, quando Jesus se encarna e é o Verbo encarnado. Glória a Deus. Então, professor, se eu já aprendi a primeira dispensação, a segunda e a dos tempos, como eu compreendo isto dentro da revelação bíblica? Então, se eu cheguei na segunda dispensação, que é a da graça, com o nascimento de Jesus, e a do mistério terminou, como eu compreendo? Ela vai de Mateus capítulo 2, quando fala do nascimento de Jesus, e ela vai até o arrebatamento da igreja. É a nossa reunião com ele. Glória a Deus. Quando a igreja for arrebatada, é a nossa reunião com ele. Isto revela o quê? Que se finda a dispensação da graça e dá início à última dispensação, que é a dispensação que nós estamos querendo, da plenitude dos tempos. Essa dispensação da plenitude dos tempos, ela compreende
após a nossa reunião com ele, após o arrebatamento, dá início à terceira dispensação, quando se trata da última semana de Daniel. Quando Daniel fala que ainda resta uma semana, então aqueles últimos 7 anos da história escatológica, que é para o povo de Israel. Então eu tenho o quê? A dispensação da plenitude dos tempos. Desde exatamente o início do arrebatamento, melhor, começa com a nossa reunião com ele e continua entrando dentro do Apocalipse, grande tribulação, as taças, os selos, os 7 anos, e assim ganha-se uma nova dispensação, que é a dispensação da plenitude dos tempos. Então, nós estamos estudando essas 3 dispensações dentro da carta aos Efésios, capítulo 1 e capítulo 3. Os versículos estão aí, ó. Versículo 10 do capítulo 1, versículo 2 e versículo 9 do capítulo 3 de Efésios. O que nós observamos é que tudo isto estava guardado, oculto em Deus. Para quê? Para o verbo sempre dentro desta modelo de dispensação criar todas as coisas, sem mesmo ser visto, porque ele era o trunfo de Deus. Então, o que nós entendemos? Que a dispensação do mistério, essa dispensação veio para desvendar toda a pessoa de Cristo, desde o Antigo Testamento até a encarnação do Verbo. Pela dispensação da graça, nós entendemos a dispensação do mistério. Então, todo o propósito de Deus para com os homens é conhecido nessas 3 dispensações. Todos os assuntos da Bíblia estão posicionados nestas 3 dispensações. Na eternidade, lá na eternidade, nós temos 3 tempos. Aquele que era, o que é, certo? E o que há de vir. Que era, o que é e o que há de vir. 3 tempos. Esses são os tempos equivalentes ao do homem. Esse é o tempo da eternidade. Deus é aquele que era, que é e que há de vir. Qual é o tempo do homem? É o cronológico. O tempo de Deus, kairos. Tempo cronológico do homem, presente, passado, futuro. O que nós observamos é o seguinte, que dentro dessas 3 dispensações, a dispensação da graça, dentro da eternidade, está no Vai entendendo aí. Então, o é o trabalho atual de Deus no cronos do tempo dos homens. Deus está atuando no tempo dos homens, mas no da eternidade, porque não existe tempo para Deus. Então, o tempo em que o homem vive vai terminar com os adventos das dispensações, que é a última aqui, plenitude dos tempos. Aqui se encerra o tempo cronológico, porque a cidade desce e ela invade este mundo, porque a cidade está no domínio da eternidade. E a eternidade vai invadir o terreno. Glória a Deus. É Cristo que vai governar sobre este mundo. É o seu reino que não terá fim. Glória a Deus. Então, lendo mais, Efésios capítulo 3, verso 2. Se é que temos ouvido acerca da dispensação da graça de Deus. Aqui nós temos Paulo tratando agora da atual dispensação, a da graça de Deus, que vivemos hoje nela. A dispensação do mistério, ela terminou com a encarnação de Cristo, dando início à dispensação da graça de Deus. A revelação que Paulo recebeu do Senhor quando ele, diante de Cristo, no terceiro céu, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 3, na presença de Cristo, ele faz um resumo
e traz um plano escatológico, conforme ele vai descrevendo as 3 dispensações, que vai tratar dos acontecimentos anteriores que estão escritos no Gênesis 1 e também no João capítulo 1, que é o Gênesis do Novo Testamento. Amém? Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio criou Deus todas as coisas. Glória a Deus. João capítulo 1 é o Gênesis do Antigo Testamento. Então, aqui nós observamos que desde João, desde o nascimento de Cristo, vai continuar até o arrebatamento, e de então inicia-se a última semana de Daniel, quando vai ter início, certo? O milênio, no final da dispensação da plenitude dos tempos. Então a revelação aqui é forte. Por quê? Porque nós vamos vindo lá do tempo da eternidade, tempos ocultos, lá dentro do era, do do que há de vir, dentro dos 3 tempos da eternidade. Glória a Deus. E aqui nós observamos que dentro desta revelação, a finalidade e todas as dispensações se finda na última, a plenitude dos tempos, que envolve muitos acontecimentos maravilhosos. Então, quando nós temos a eternidade, o Gênesis, o nascimento de Cristo, o arrebatamento, as taças, os 7 anos e a grande tribulação. Glória a Deus. Então, Efésios capítulo 3, versículo 4. Para que quando lerdes, possais conhecer a respeito do mistério de Cristo. O mistério foi revelado. Se o mistério foi revelado, então é porque ele assumiu um corpo, que é a imagem perfeita do Deus invisível, o Deus que estava oculto. Cristo passou a revelar este Deus, que, naturalmente, quando Cristo foi enviado, houve um contrato celestial na divindade quanto à salvação do homem. Um disse, eu vou ser o pai, tu vais ser meu filho. E ambos concordaram usar os termos de pai e de filho, que não eram conhecidos antes da fundação do mundo. O filho foi conhecido na encarnação, como filho, mas ele era eternamente conhecido como a palavra de Deus, como o verbo, o Dabá. João capítulo 1, versículo 1. Ele é a palavra de Deus. Tudo isto mostrando os nomes que conhecemos no Antigo Testamento. O Pai era conhecido não como Pai, mas como o ancião de dias. Está no livro de Daniel. O Espírito Santo como Santo. E assim, na revelação da dispensação da graça, os nomes que veio à tona a conhecer para o Filho, Jesus. Por quê? Porque o Pai fez um contrato. Tu serás chamado meu filho. Glória a Deus. E o Espírito, que era conhecido como Santo, agora é Espírito Santo. O ancião de dias como Pai. E assim, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Então o mistério foi revelado após Cristo assumir forma de um corpo humano. Vamos fazer mais outros desenhos? Vejamos. Nós estamos estudando sobre a dispensação do mistério. Quando Deus ainda estava sentado em um trono. Não havia 2 tronos. Não havia ainda a encarnação do Verbo para o Filho assentar-se à direita de Deus. Não havia um à direita do Pai. Isto aconteceu por amor a nós. Foi um contrato celestial. O que nós observamos é o seguinte. Veja. O tempo do mistério, que veio abrangendo desde o passado da eternidade. O era, lá, aquele que era, o que é, o que há de vir. E vai a revelação até Cristo, encarnado, no ventre de Maria. Ok? Desde os tempos eternos, antes da criação dos anjos,
que vai até Gênesis, estou mostrando tudo de novo, que vai até a concepção de Jesus, que tem o arrebatamento da igreja, e que vai até os finais da história da raça humana, de acordo com a última semana de Daniel. Todas essas histórias estão dentro das 3 dispensações bíblicas. Então, o período da unidade absoluta é muito remoto. Como eu mostrei, o período da unidade absoluta é uma espiral. Eras, eras e mais eras. Não tem como nós descrevermos essas eras. São infinitas. Tempos e tempos e tempos e tempos. Não há limites. Esse é o período da divindade. Glória a Deus. Salmo 90, verso 2. De eternidade, eternidade, tu és Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, aqui é o período da eternidade absoluta de Deus. Aqui somente conhecíamos Deus. O salmista disse, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes da criação, antes de qualquer coisa ser criada, somente Deus existia pelos séculos dos séculos. Amém. Então, é um tempo remoto, onde só Deus tinha sua essência espiritual e natureza espiritual. Glória a Deus. Então, mas, quando lemos Efésios, o único Deus, porque aqui nós estamos estudando a natureza, a divindade no seu sentido absoluto, sem a encarnação, sem o sentar à direita, sem o contrato. Mas Deus, antes da encarnação, na sua essência absoluta. Então, em Efésios, diz, há um só Deus, um só Espírito. Tudo isso, meus irmãos, é unidade absoluta. João 10:30, quando disse Jesus, eu e o Pai somos um. O Espírito de Deus está ali, quando ele disse um. Porque Paulo diz que o Espírito é da unidade. E sendo ele da unidade, não pode haver mais do que um. Deus é um. O credo que está dentro de Israel, na lei, Torá, na Bíblia, que usamos, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Glória a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Também é cristão, não é só judaico, mas é cristão. É Deus se revelando ao mundo. Então, veja os acontecimentos dentro das dispensações do mistério. Isso aqui são dispensações, certo? A primeira, mistério, ok? Isso aqui tudo é mistério. Que vai ser conhecido, lá dentro da dispensação da graça. Bem aqui, dispensação da graça. Vamos colocar para cá, dispensação da graça. Por quê? Porque eu tenho a parte A e a parte B da mesma dispensação do mistério, Por quê? Porque eu tenho o Gênesis 1, até a encarnação, Não esquecer desse detalhe. Que vai até o arrebatamento da igreja, Aqui termina a dispensação da graça. Depois eu tenho a semana de Daniel aqui, a última, que são os 7 anos. Aí termina aqui, a história. Se finda para entrar no milênio, que é o descanso da terra. Glória a Deus. Tudo isto, meus irmãos. Veja aí, esses acontecimentos dentro da dispensação do mistério. Veja, dentro da dispensação do mistério, aconteceu na parte A, criação dos anjos. A cidade foi arquitetada, a rebelião do luzeiro, a criação do mundo, já indo para a parte B, glória a Deus, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ok? Tudo isto mostrando
os acontecimentos dentro das dispensações do mistério. Então, presta atenção. Aconteceu mais alguma coisa, ó. A criação dos anjos, a rebelião dos anjos, do luzeiro, a criação do mundo de Adão, a manifestação do anjo de Jeová ou do Senhor, a criação e a inauguração do Hades. Então, qual foi a função desta dispensação do mistério? Parte A e B. Qual a finalidade, a função desta dispensação? Primeiro, guardar em Deus o trunfo da revelação, que é o corpo, que vai ser revelado aqui, ó, o corpo. Deus guardou todo esse mistério aqui, ó, que estava onde? No seio do Pai. João 1,18. Esse mistério aqui, da encarnação, estava no seio do Pai. Não havia sido revelado antes a ninguém, nem aos anjos, nem aos homens. Por isso que ele vinha como capitão dos exércitos do Senhor. Depois é que o capitão dos exércitos do Senhor foi revelado aos anjos e também foi revelado aos principados. Quando a gente lê Salmo capítulo 24, aí nós conhecemos que os anjos reconhecem o capitão do exército do Senhor. Porque lá no Salmo 24, os anjos tinham ciência do que estava sentado no trono. Quando a gente lê Apocalipse capítulo 4, João disse, e um assentado. Depois, quando ouve-se uma voz, abre-se as portas eternas, porque entrará o Rei da Glória, alguém lá dentro desconhece este Rei da Glória e pergunta, quem é este Rei da Glória? E alguém que está no comando da porta, este rei é o forte e poderoso na guerra. E quando alguns veem um assentado no trono e um entrando, muitos ficam confusos. Muitos anjos ficam confusos, a ponto daquele que está sentado no trono dizer a todos os anjos, revelando lá no céu, a grande revelação do mistério. Este é meu filho amado. Está em Hebreus, irmãos, capítulo 1. A quem de vós vos chamei de meu filho? E ele vai, o Senhor que está sentado no trono, o Pai, vai revelando aquele que está sendo entronizado, o Filho encarnado em glória. E ele começa a revelar que é igual ao que está sentado no trono. E diz, ó, este é meu filho. E nenhum de vocês eu chamei de filho. Então, todos os anjos, sejam querubins, arcanjos, adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1:6. Então, é a revelação do mistério que estava escondido no seio do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Ainda tem muita coisa para ser falado. Glória a Deus. Nós vamos, se Deus quiser, continuar esta aula. Em nome de Jesus. Amém.